Nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue aprender qualquer idioma 10 vezes mais rápido e mais facilmente utilizando o ChatGPT. Então vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo como esse meu método funciona. E pessoal, eu percebo uma coisa que muitas pessoas fazem e que atrapalham o aprendizado, e que esse meu método ele consegue resolver esse problema. Muitas pessoas elas somente estudam gramática, regras de verbos, por exemplo, mas elas não estudam o que é mais importante, que é vocabulário, a fala e a escuta. Elas não praticam esses três e praticam somente as partes chatas do inglês, digamos assim. Só que com o meu método específico, eu consigo tornar o aprendizado mais divertido. Realmente o aprendizado que você consegue aprender palavras, você consegue aprender sobre os assuntos que você gosta e que você tem muito mais possibilidade de você realmente pegar e ter a consistência maior no seu aprendizado. E como é que funciona esse meu método? O primeiro ponto que para você fazer meu método você precisa é você ter ideias de frases. O que seria ideias de frases? Você tem que pegar frases em português que você de fato conseguiria utilizar no seu dia a dia, morando nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem que pegar frases assim em português para que você consiga traduzir essas frases úteis em português e você traduz essas frases para o inglês, tá? Porque com isso você consegue daí pegar frases úteis que você realmente utilizaria no seu dia a dia e você consegue criar frases do seu interesse, né, de assuntos que você gosta, e você consegue daí pegar e ver a tradução, consegue traduzir com o seu conhecimento e também com a ajuda da IA, o vocabulário e as frases que você não sabe, tá? Então o primeiro passo é você utilizar o ChatGPT para o ChatGPT ele mesmo ele criar essas frases para você, para que você não precise gastar muita energia com o teu cérebro tendo que pensar nas frases do zero, porque a gente sabe, nós somos seres humanos. E os seres humanos nem sempre eles têm criatividade, mas o ChatGPT ele tem muita criatividade e ele pode nos ajudar a criar frases para isso. Então, o primeiro passo é utilizar o ChatGPT para ele criar essas frases originais e criativas, para que de fato a gente consiga ter frases que você seja do seu interesse e que sejam úteis no dia a dia. Então, o primeiro passo é esse, tá? E depois que for criadas as frases pelo ChatGPT, o ideal é que você leia a frase em português e você próprio, com o seu conhecimento, com o seu vocabulário que você tem sobre o inglês ou qualquer outra língua, você pegue e você mesmo traduza a sua frase que você criou utilizando o ChatGPT. Para explicar, para ficar mais didático, eu vou mostrar na prática como funciona isso. Ó, pessoal, por exemplo, aqui é uma frase que eu criei utilizando o ChatGPT, correto? E essa frase está em português. E é uma frase que eu conseguiria utilizar no dia a dia nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que fale inglês, por exemplo. Então, aonde eu posso encontrar uma boa academia e daí tem o resto da frase, tá? Então, de acordo com essa frase em português que eu criei utilizando o ChatGPT, com o meu conhecimento, com o meu vocabulário, eu busco ao máximo traduzir essa frase para inglês com o meu conhecimento. Então vamos supor, eu criei essa frase no ChatGPT e eu vou traduzir agora para inglês. Então a frase em inglês seria: Where can I find a good gym nearby? I want to maintain my workout routine. Eu não sei se está certo, vamos dar uma olhada, vamos conferir. Where can I find a good gym nearby? I want to maintain my workout routine. Ó, eu esqueci desse to e eu creio que esse foi o meu único erro só, né? Eu acredito. Eu só esqueci o do to, que é um verbo de ligação. Então, é isso que consiste esse método, correto? Então, é basicamente isso. É você pegar uma frase em português e com o seu conhecimento, você pega e você traduz para o inglês.
Mais uma vez, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu descer aqui. Ó, outra frase. I looking a yeah. I looking of a supermarket with fresh products. Ian suggestion around here. Let's see. Is correct or wrong? Ó, I looking for a supermarket with fresh products. Ian suggestions around here. Eu creio que eu errei, eu esqueci de colocar de volta o verbo de ligação. E é isso, o resto tá certo. Então, pessoal, é isso. Esse é o método, tá? Você utiliza o ChatGPT para criar essas frases para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer isso, porque eu já tenho um comando pronto para que a gente consiga fazer isso, tá? Utilizando o ChatGPT. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, haja como professor de inglês, taraná, taraná. Perfeito. Então a gente vai pegar esse prompt aqui, vai colocar aqui no ChatGPT em tempo real para vocês verem, tá? Um segundo. Ó, tô aqui no ChatGPT, peguei, colei o prompt, ele vai fazer as perguntas, ó. Exemplos de frase, ó. Vamos colocar alguns exemplos de frases. Eu quero viajar o mundo com meus amigos. Eu quero, de fato, ter uma vida cheia de experiências incríveis e uma vida memorável. Eu quero a minha família e todos que importam muito bem sempre. Vamos supor, são essas perguntas que eu vou falar para o ChatGPT que são relevantes para mim, sabe? Daí você coloca perguntas que realmente que você poderia utilizar no seu dia a dia, tá? Então aqui eu coloquei algum interesse além de vocabulário. O interesse específico que eu tenho é interesse sobre viagens, sobre as histórias, sobre a cultura de muitos países, principalmente da Ásia, Asian countries. Eu falo inglês, daí o negócio não entende. Países, países da Ásia. Eu prefiro frases mais práticas, uso direto. Ó, coloquei as respostas que ele me perguntou. Daí ele vai gerar as frases agora, ó. Vocês vão ver. Um segundo. Vamos chat GPT. Aí, foi. Ó, qual o melhor lugar para visitar nessa cidade? Ó, por exemplo, vamos pegar essa frase. What is the best place for visit in this city, for example? Ó, vamos pegar aqui essa frase, correto? Peguei aqui a frase que eu quero aprender inglês. Vou aqui no Miro, deixa eu apagar essa frase aqui. E daí no Miro, recomendo que vocês utilizem aqui esses blocos de papel. Como é que faz para vocês utilizarem eles? Primeiro vocês entram no Miro, cliquem aqui em Blank Board, Create Team a Board, daí tá criando aqui, vocês colocam aqui, ó, Sem Grid Yellow, pronto. Use, clica em Use, vai estar aqui. Daí vai vir os outros, né? Daí para você ter os outros, você vai em Template, Sem Grid Yellow, pronto, Done. Daí você pega e arrasta, ó. Recomendo que vocês arrastem para baixo, porque vocês conseguem daí pegar e ver a frase em português aqui em cima, e com o conhecimento de vocês, vocês conseguem traduzir. Daí vocês colocam aqui embaixo a frase em inglês, tá? Vamos colocar aqui a frase em português. Ó, what's the best place for visit in this city? Ó, daí eu coloquei aqui a frase que foi criada com o ChatGPT em português, e eu vou aqui embaixo e com o meu conhecimento eu coloco What's the best city for visit? Tá errado. Is wrong. In the best. Não, acho que the best place, né? Deixa eu ver.
É the best. É o melhor lugar? Ah, o melhor lugar. Então é the best place, não the best city. The best place for visit in this city. Vamos ver. This city. Vamos ver se tá certo ao meu ver. Ó, what's the best place for visit nesta cidade? Acho que é só this city. I think. I don't know correct. Let's discovery now. Ó, eu peguei, coloquei aqui, eu pego e coloco aqui no chat GPT, ó. Por exemplo. Traduza. Aqui, ó. Ó, ele criou um monte de frases, ó. Vocês pegam todas essas frases e vão utilizando no dia a dia de vocês, tá? Vocês utilizam essas frases no dia a dia de vocês de forma consistente, ó. Traduza essa frase. Ó, fica mais fácil. Traduza essa frase para inglês. Pronto, vai traduzida aí. Utilizar o chat GPT para traduzir, ó. Ó, what's the best place to visit in the city? Ah, eu tinha errado, errei algumas coisas. Mas daí, resumindo, com conhecimento de vocês, vocês fazem a frase. Se tiver errado, vocês corrigem aqui, que igual eu vou fazer aqui agora. Ó. Pronto. E com isso vocês aprenderam uma palavra nova, uma frase, no caso nova, tá? E só para falar para vocês, como é que eu coloco esse modo de voz aqui, ó? Eu clico no Windows e eu clico no H. Eu faço isso. Clico no Windows e no H junto, ó. Só isso que eu faço e dá certo esse modo. Muito bom, inclusive. Mais uma dica extra para vocês, tá? Economiza muito tempo. Então eu recomendo que vocês façam esse método, que vocês utilizem 3 frases por dia com consistência. O que eu fazia? Eu utilizava o chat GPT para ele me ajudar a criar 3 frases por dia e eu treinava meu inglês de segunda a sexta-feira, tá? Nem final de semana eu treinava, tá? Então vocês peguem e façam isso, tá? Pegam 3 frases em português, traduzam para inglês com conhecimento de vocês. Se tiver errado, vocês utilizam o chat GPT e ele vai dizer como é que fala aquela frase em inglês. E com isso, vocês vão aprendendo novas frases, vão aprendendo mais vocabulário e com isso o inglês de vocês vai melhorando, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu utilizei para aprender o meu inglês, tá? Perfeito, agora vamos seguir o barco, tá? Daí, igual eu falei, vocês têm alguma expressão, alguma palavra que vocês não sabem falar em inglês, daí vocês pegam e colocam no chat GPT, que ele vai ajudar vocês a descobrir essas palavras, tá? Daí você coloca as palavras, a frase em si no chat GPT, que ele vai te ajudar a pegar e descobrir o significado e como é que funciona, tá? Agora, conversando com confiança, pratique a fluência. Para mim, esse é o principal, tá? É você aprender um vocabulário interessante, é você aprender boas palavras, tá? Palavras importantes que você utiliza no seu dia a dia. E com isso, depois que você tiver um bom vocabulário, um bom nível, é você começar a falar em inglês. Para mim, esse é o principal ponto, porque você somente estudar não vai te fazer falar inglês. Você tem que estudar e você tem que falar, você tem que escutar em inglês, tá? Então, o chat GPT é muito bom para isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu utilizo o chat GPT para eu conversar com ele em inglês, tá? Deixa eu abrir aqui ele. Ó, para vocês utilizarem o chat GPT, vocês podem utilizar pelo computador ou pelo celular. Eu geralmente utilizo mais pelo celular, mas para mostrar para vocês vou utilizar pelo computador, ó. Eu clico aqui, use o modo de voz, permitir ao acessar o site. E, ó, vamos ver. Espero que não dê nenhum pane na gravação, né? Só falta, espero que não. Start a new chat to use advanced voice. Tá estranho esse. Foi. Tô So, aqui. Parece que você está testando algo novo. Quer que eu continue ajudando ou responda de alguma forma específica? you can speak in English with me, please?
Of course. Let's switch to English. What would you like to talk about? I want talking about culture. I like a lot Asian culture. Go ahead. What do you want to talk about? About the Asian culture for me is very interesting, so you can explain the history, the culture of China, because for me China is a very interesting country, so I want to know more about China, so you can explain the history, the best things for do in China, so you can explain for me these topics. China is truly fascinating, with its rich history, deep culture, and unique traditions. Let me give you a brief overview. History. China has one of the oldest continuous civilizations in the world. Its history dates back over 4. Ó, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Daí com isso eu utilizei esse modo de voz aqui do chat GPT e vamos supor que eu não sei muito inglês, estou começando inglês, como que vocês conseguiriam conversar em inglês com o chat GPT, tá? Vou mostrar para vocês. Na prática, para ficar mais fácil. Tudo na prática fica mais fácil, na minha opinião, tá? Vocês pegam e vocês começam a conversar com o vocabulário de vocês, básico, por exemplo, tá? You're absolutely right. Keeping it practical and starting with simple vocabulary makes learning so much easier. For example, when talking about China, you can start with these basic phrases. What's the traditional food in this area? Can you tell me more about the history of this place? I love learning. Eu vou reiniciar aqui o chat, ó. Isso daí deu pane. Vou ficar quieto por enquanto para que ele não comece a falar comigo. Só vou mostrar para vocês. Tudo bem. Tô aqui se precisar. Então, eu tenho vocabulário básico em inglês. Meu inglês não é tão bom, só que mesmo assim eu quero praticar com você, tá? O meu inglês que eu tenho, tá? Então, meu inglês não é tão bom, mas eu vou praticar. Eu sei algumas palavras, eu sei algumas frases simples em inglês e o resto que eu não souber, eu vou perguntar para você e eu quero que você me ajude a pegar e descobrir como fala essas palavras e essas frases em inglês, ok? Claro, vamos praticar junto. Pode começar quando estiver pronto. E me pergunte o que precisar. So, how are you? I'm great. Thanks. How are you? ChatGPT, eu não sei como que fala eu estou bem em inglês. Como que eu faço para falar eu estou bem em inglês? Eu quero que você me fale como eu falo isso e eu quero que você me incentive a falar essa frase em inglês. E eu falando essa frase em inglês, eu quero que você me fale se está correto ou se está errado, o que eu posso melhorar na minha pronúncia dessa frase. Para dizer eu estou bem em inglês, você pode falar I'm fine ou I'm good. Pode repetir comigo? Of course, I will repeat with you. So, I very good or I fine. Thanks for asking me. Is correct or wrong? What do you think? Explain your opinion in Portuguese. Você está indo muito bem. A estrutura está correta, mas pode ser um pouquinho mais natural dizendo I'm very good ou I'm fine, thanks for asking. Sua pronúncia está boa, só precisa prestar atenção na fluência. Vamos praticar mais? Então, pessoal, é isso. Vocês viram como foi fácil? Eu comecei esse modo de voz com o chat GPT. O que eu não sabia, eu pegava e perguntava para ele, correto? Ia perguntando para ele o que eu não sabia. E com isso eu fui aprendendo mais com esse método, tá? Então, com isso foi uma coisa que foi muito bom, tá? Então, eu recomendo vocês, quando vocês tiverem um bom level de inglês, um bom nível, vocês peguem e comecem a conversar com o chat GPT. E as palavras, as frases que vocês não souberem, vocês vão perguntando para ele, tá? Vão perguntando, vão falando. E assim, pessoal, mesmo que vocês falem errado, mesmo que vocês não saibam falar inglês, só começa, só pratica, tá? Porque eu tenho certeza que o nível de vocês vai melhorar muito, muito, muito mesmo, tá? Porque de fato
Vocês não devem se apegar ao perfeccionismo. Ele não existe. E eu só tô com o nível de inglês que eu tô atualmente porque eu não me apeguei ao perfeccionismo. Eu não fiquei esperando o momento perfeito. Eu não fiquei criando desculpas, arrumando desculpas. Eu só fui e comecei. Então comecem fazendo esse método. Comecem aprendendo vocabulário com esse método que eu expliquei para vocês. Depois pratiquem com o chat GPT. E assim vai indo, tá, pessoal? Não fiquem se apegando ao perfeccionismo porque ele não existe, tá? Vocês querem falar inglês? Pratiquem, errem. E é isso. Esse é o segredo, tá? E o fundamental é que vocês façam com regularidade. De fato, é que vocês utilizem o chat GPT para vocês treinarem todos os dias, de preferência, tá? Mesmo que seja, sei lá, por 10 minutos, 15 minutos, se vocês fizerem isso com consistência, eu tenho certeza que o nível de vocês vai melhorar muito. Com consistência, é óbvio. Vocês não vão fazer isso daí com uma semana e vão estar com super nível de inglês. Isso não vai acontecer. Mas façam isso com consistência. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito, tá? Ó, e tem outro método também. Não, outro método não. Agora aqui é os benefícios desses métodos que eu expliquei para vocês. Vocês vão poder ter um aprendizado ativo, onde vocês vão poder personalizar o aprendizado de vocês, onde vocês vão realmente poder ser o próprio professor de vocês, tá? E com isso vocês vão ter mais autonomia para vocês próprios pegarem e criarem os métodos, vocês criarem as frases, vocês terem os vocabulários que vocês querem ter. Então isso é muito legal, o aprendizado ativo que vocês vão ter. Vocês vão ter muito mais vocabulário por conta que vocês vão aprender com esse método que eu expliquei, mais vocabulário. Vocês também vão poder expandir o vocabulário com a ajuda do chat GPT, que é maravilhoso, é muito bom, tá? Vocês vão poder ter a pronúncia e vão poder ter a fala melhorada, tá? Então com isso vai ser uma coisa que vocês vão poder ir para fora do país, vocês vão ter com um inglês melhor, tá? Porque de fato uma coisa é uma coisa. Vocês somente estudarem, vocês não vão falar inglês somente estudando, vocês têm que falar. E vocês falando com o chat GPT, vocês vão de fato poder ter o nível de inglês para ir para fora do Brasil e por aí vai, tá? E o bom também é que é muito acessível e prático, tá? Vocês vão poder utilizar esse método no celular de vocês, no computador, bem rapidinho, poucos minutos por dia. É só vocês se dedicarem pouco. Não pouco, como assim? É só vocês se dedicarem. Não precisa ser muito. Vocês fazendo um pouquinho cada dia, vocês vão evoluir. E é claro, se vocês praticarem por 3 horas todos os dias, o nível de vocês vai aumentar muito. Mas se vocês não conseguirem, pratiquem 10 minutos, 20 minutos por dia, que eu tenho certeza que o nível de vocês vai aumentar muito, tá? Então, só dando uma recapitulada, recomendo que vocês façam isso, de vocês criarem as frases em português com o chat GPT, vocês criarem daí 3 frases por dia, foi isso que eu fiz, foi isso que deu certo. Eu criava 3 frases por dia, e daí eu ia pegando e ia expandindo meu vocabulário assim, tá? Ia pegando e ia fazendo isso, correto? E outra coisa também que eu quero explicar para vocês, a técnica que eu utilizei também para memorizar ainda mais o inglês foi a técnica 4-1. Como é que funciona essa técnica? Essa técnica ela é utilizada em pessoas que fazem Enem, vestibular, concurso público. Como é que funciona essa método, essa técnica? É você se expor à informação que você aprendeu 4 vezes por dia, tá? Então é você, em 4 horários diferentes, vocês pegarem e vocês reverem as frases que vocês aprenderam no dia, tá? Porque vamos supor que vocês criaram as frases 7 horas da manhã, tá? Então, durante o dia de vocês, o interessante é que vocês se exponham aquelas frases que vocês criaram em português e traduziram para o inglês, vocês exporem essas frases 4 vezes por dia. Porque isso, o cérebro de vocês vai fixar melhor o vocabulário e a frase, como que é falada e como que é dita em inglês, tá? Então isso é muito importante. E daí com isso, tá? Vamos supor que vocês criaram a frase 7 horas, daí vocês fazem a primeira revisão do dia às 10 horas da manhã. Então vocês vão pegar a frase em inglês para cima, vocês vão ler a frase e checar mentalmente se lembra a tradução. Então, por exemplo, primeira vez vocês pegam a frase em inglês, aqui ó,
Daí vocês vão buscar lembrar como é que fala essa frase em inglês para o português. Então, what's the best place to visit in this city? Qual o melhor lugar para visitar nessa cidade? Ou na cidade? Ó, deve estar aqui, ó. Daí eu vejo se eu errei, se eu acertei. Nesse caso, eu teria acertado. Qual o melhor lugar para visitar nessa cidade, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Vocês checam primeiro a frase em inglês, depois vocês veem se a frase em português está correta, tá? Se está correta a tradução. Primeira checagem, vamos supor, vocês fazem 10 horas da manhã. Depois, vocês pegam e às 13 horas vocês fazem a segunda checagem, tá? Vocês pegam a frase em português para cima e vocês vão ver se vocês lembram como que fica a frase em inglês, tá? Vamos supor, vou pegar aqui a frase em português e vamos ver se eu lembro como é que fala em inglês. What is the best place to visit in this city? Ó, calma, ó. What's the best place to visit in the city? For example. Ó, tá vendo? Daí assim sucessivamente. Daí 19 horas a terceira checagem, novamente do português para o inglês. Vocês vêm de volta se vocês lembram como é que fala a frase do português para o inglês, tá? E daí a última, que seria a quarta checagem. Não, quer dizer, daí vocês revisam as frases 3 vezes no dia, tá? E daí com isso, o interessante de vocês é que vocês no dia seguinte, antes de vocês começarem a, a criar novas frases com o ChatGPT, vocês pegam e vocês revisam aquelas frases que vocês aprenderam no dia anterior, tá? Então, antes de começar a fazer novas frases, vocês, antes de começar esse novo estudo, vocês pegam e vocês revisam essas frases, tá? Para ver se vocês lembram como é que fala a tradução. Então é isso, tá? E pessoal, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Seria em relação a um outro aplicativo, um outro jeito que eu utilizei e que me ajudou bastante também a melhorar o meu aprendizado em inglês, tá? Que foi de fato utilizar o HelloTalk. O HelloTalk, ele é um aplicativo de inglês, tá? Que você consegue entrar em salas de inglês e consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Eu baixei esse aplicativo, fiz a minha conta e comecei a falar nesse aplicativo, tá? E o bom desse aplicativo é que de fato você consegue conversar com brasileiros também, por exemplo. Então isso é muito bom. Então procurem na Play Store de vocês HelloTalk. Daí ele é assim, ó, é salas de conversas com pessoas do mundo inteiro. Vocês conseguem entrar nas salas e conseguem conversar, por exemplo. Vou entrar aqui numa sala e vou falar inglês para vocês verem, tá? Entrei aqui numa sala, ó. Oh yeah, Captain is so tough. What you talking about? They ain't talking about nothing. What you talking about? They ain't talking about nothing. What you talking about? Um segundo, pessoal. Espero eles me aceitarem aqui. Me aceitaram. Vou ligar aqui o microfone. Hey guys, how's it going? Yo, Kudo from Brazil, what's good? Exactly, man. I'm from Brazil. So, which country you from? We from Antarctica. So this country stay in Africa, is correct? In Antarctica. Come on. So this is amazing. And what's the capital city of your country? Man, you listen me? Go ahead, give him a... I'm listening. I just want number one to answer that. What is the capital city? Not to understand. It's Tripoli. Tripoli. Okay, Tripoli is amazing.
And you know how many people live in your country? I think like 8 million. 8 million It's probably about that. is a good number. Viu, pessoal? Eu entrei na sala e eu falei inglês, tá? E é claro, eu entrei numa sala que são pessoas que são de outros países, tá? E é claro, por conta que meu nível tá avançado no inglês. Mas o bom também é que tem muitas salas de brasileiros no aplicativo. Então você consegue entrar nessas salas de brasileiros, vocês conseguem daí pegar e falar com eles. E se caso vocês não souberem alguma palavra, algo nesse sentido, eles podem ajudar vocês, como me ajudaram bastante, tá? Aqui tem uma grande comunidade de brasileiro, então é muito interessante, vocês conseguem aprender muito. Então eu utilizei o ChatGPT para falar inglês e também utilizei muito esse aplicativo, tá? Eu lembro que eu falava nesse aplicativo 1 hora por dia, de segunda a sexta. Eu fiz isso com consistência, sem erro, e meu inglês melhorou muito em alguns meses, tá? Então, de fato, façam isso. Tudo isso que eu falei para vocês é o que eu fiz e é o que deu certo para mim, tá? Eu não peguei esse método aqui e não só peguei e falei para vocês. Não, isso é uma coisa que eu fiz. Eu fui skin the game nesse método, tá? Então, de fato, façam isso que eu tenho certeza que o inglês de vocês vai melhorar muito, muito e muito, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de melhoria no vídeo, vocês podem comentar. Eu quero ver o feedback de vocês, tá bom? E com isso, eu quero que vocês me falem o que vocês acharam, tá? E é isso. Eu sou o Guto, esses são meus pensamentos e vamos pra cima.